Professor, o senhor, até por volta de uns 50 anos, é ateu, né? O que nos intriga, né? Porque hoje um grande tomista, um dos maiores tomistas que nós temos na atualidade, como é que se deu esse processo de ateísmo? Sempre foi ateu ou o senhor se tornou ateu? E o que fez o senhor voltar para Deus? Foi através de Santo Tomás de Aquino? Mais uma vez, boa noite, professor. Boa noite. Bem, eu não nasci numa família católica, né? Embora fosse nominalmente católica, aquela mistura de religiões que há no Brasil, né? Mas estudei num colégio católico desde jovem, desde 9 anos, Colégio São Bento, no Rio de Janeiro. Mas o surpreendente é que, com a crise instaurada na década de 60, pela Revolução Cultural e também pelo drama do Concílio Vaticano II, o fato é que a maior parte da minha turma, quando chegamos aos 16, 17 anos, nos tornamos ateus. Isso dentro do Colégio São Bento, né? Impressionante. Na sala, e não só ateus, a maioria se tornou comunista. Então, esse é para quem viveu a década de 60, de 1960, não é difícil entender o que eu estou dizendo, né? Porque eram monges largando o hábito, padres casando, era uma confusão geral, entendeu? Muito por efeito do que houve no Concílio Vaticano II, mas também, ou talvez, sobretudo, pela revolução cultural que se espalhava, né? E, bem, me tornei ateu, comunista, não só ateu é pouco, e fui comunista até uns 33 anos, tá? Comunista ativo, né? Militante. Depois larguei o comunismo, me cansei daquele negócio e me voltei muito para as artes, literatura, cinema, música, né? E assim fiquei como num limbo, né? Não pensava em Deus, se era ateu, não era ateu, tá? Ateu não militante, digamos, né? Assim como tem o católico não militante, eu era um ateu não militante. E foi assim até que conheci a mulher que seria minha primeira esposa, né? Não éramos casados, nos juntamos, né? Ela era católica, eu não, e eu dizia, eu não quero casar na igreja, eu sou ateu, né? Bem, mas ela, aos pouquinhos, mulher, quando quer, manda no homem mesmo. Ela, aos pouquinhos, me foi introduzindo, me foi convencendo a voltar a estudar filosofia na faculdade exatamente do São Bento, do Rio de Janeiro. Quando eu tinha 45 anos, eu já estava juntado com ela, morávamos juntos, né? Eu voltei a estudar. E lá tive contato com Platão, Aristóteles, Santo Tomás. Quer dizer, o ensino lá já estava muito contaminado, mas encontrei um bom professor de lógica chamado Dias, que morreu de câncer, de tanto fumar. Eu e ele fumávamos desbragadamente. Ele morreu, eu só fiquei com o enfisema. Ou seja, comecei a gostar disso, né? E pelas artes eu fui me tornando um agnóstico, ou seja, eu já concedia a possibilidade de que Deus existisse, né? Bem, até que quando eu tinha uns 46, 47, já não lembro bem exatamente as datas, minha mulher, minha Amásia, né? Apareceu com câncer. Um câncer que já se afigurava gravíssimo, né? E foi nesse processo, aí é difícil dizer, né? Porque a graça ela atua de forma íntima, né? É difícil expressar. Mas o fato é que foram 2 anos de sobrevida dela. Nós nos casamos na igreja, com ela já moribunda, e eu me converti aí, né? E ao me converter,
Ou seja, ela morreu no ano 2000, né? E eu, a partir eu cuidei dela até o fim, né? Ela praticamente morreu nos meus braços. E aí, depois disso, eu mesmo fiquei muito doente, porque foram anos terríveis de luta contra o câncer, né? Vocês imaginam o que é isso, né? Na época, ela tinha um plano de saúde, mas que não cobria nada. Eu é que trabalhava como um escravo para sustentar todo o tratamento, que não era um tratamento curativo, era um tratamento paliativo, né? Bom, morta ela, eu já católico e tal, me doente, um mosteiro aqui de Friburgo me acolheu, me pagou todo o tratamento, me mandou para Mato Grosso, para Belo Horizonte, porque eu estava com uma doença neurológica que hoje me afeta ainda, né? Enfim, mas eu estando no mosteiro, vocês imaginam um doente no mosteiro, o que ele faz? Ele reza e estuda, né? Tá certo? Então, foi a época que eu mais estudei na vida, né? Eu me aprofundei muito no tomismo, ainda que de maneira anárquica. É o erro do autodidatismo, né? Só mais tarde, 10 anos depois, que eu, aos 60 anos mais ou menos, que eu conheci a obra do padre Álvaro Caldeirón, que sempre trato por mestre, né? E então, meu tomismo ganhou um eixo, ganhou uma ordem, ganhou uma disciplina, e aí é que eu comecei a me aventurar a escrever livros, tá? E a fazer cursos. Então é esse, foi um processo árduo, né? Assim, um processo estranho, né? Às vezes meio aventuresco, né? Mas o fato é que teve importância grande na minha conversão, primeiro as artes. Eu sempre digo que fui ver um filme, eu já vivia com a que seria a minha primeira esposa. Fui ver um filme chamado Sacrificácio, O Sacrifício, de um diretor russo, Andrei Tarkovsky, e eu já saí do cinema meio agnóstico, já não me sentia ateu, pelo filme, né? Daí vocês vejam a importância que teve para a minha arte e a origem mais remota do meu livro da Arte do Belo. Tá certo? Então, eu já saí meio assim. Depois, a doença da minha esposa, que foi um instrumento de graça, de conversão. Foram anos muito sofridos, né? Eu era loucamente apaixonado por ela. Mas até que aguentei bem a morte dela, já estava, creio que com a graça, né? Mas é isso, ou seja, não é nada de extraordinário, mas ao mesmo tempo é extraordinário, né? Porque é uma via muito tortuosa, né? Em que eu posso dizer que o mérito meu é nenhum, né? Ou seja, fui conduzido, né? Os instrumentos de Deus são múltiplos, né? Então, hoje eu acho que atingi a maturidade em vários sentidos, né? Eu gosto de dizer que eu estou em quarentena perpétua, que a coisa mais pior do mundo para mim é sair de casa, né? Eu não gosto de sair de casa. Para mim a vida de estudo, de escrever e tal, não é nenhum esforço, ao contrário, é um grande prazer, assim como é um prazer estar aqui, né? Então é isso. É essa coisa meio tortuosa, né? Hoje eu tenho um filho de 15 anos, né? E tento fazer com que ele não incorra nos mesmos desvios que eu tive. Assim, porque depois da morte da minha esposa, da primeira, eu pensei, eu vou ficar viúvo para sempre, mas homem não aguenta, né? Então, não nasci para monge. E aí, 3 anos ou 4 anos depois, me casei de novo, né? Tá certo? E hoje tenho um filhinho de 15 anos, que está na aborrecência, mas pelo menos não incorre nas coisas mais graves que eu mesmo incorri na juventude, né? Minha juventude foi do capeta, né?
Foi terrível. Foi terrível mesmo. Mas é isso. Dessas coisas. Falo se me perguntam, né? Porque nós somos tão frágeis, né? Que para isso virar uma vaidade pouco falta, né? E eu não quero transformar isso em objeto de vaidade, né? Tá certo? Ou seja, já que o mérito não foi meu, né? Uhum. O mérito foi antes do sofrimento de uma mulher, né? Que foi usada como instrumento. Ela morreu, só para explicar isso, ela morreu muito santamente, né? Me lembro que o padre, quando foi falar com ela saiu da UTI dizendo vai para o céu, querendo dizer, não passa nem pelo purgatório, né? E depois, na igreja dele, ele fez um vitral e embaixo está o nome dela, né? Tá certo? Ou seja, realmente impressionou o próprio padre, né? Então, se impressionou o padre, imagine o que me fez a mim, né? Ou seja, impressionou-me muito mais, né? O grau de santidade com que ela morreu. No início foi difícil, porque foi um câncer muito doloroso, muito doloroso. O médico da dor dizia-me que foi o patamar de dor mais alto que ele já havia conhecido, né? Que nunca havia conhecido um patamar de dor tão alto. Então, foi tudo muito sofrido, mas o engraçado é que ela morreu no dia 23 de dezembro, né? Dia 23 de dezembro. Aí eu fui para a missa dia 24, né? Dia 20. E lá se cantava Noite Feliz, Noite Feliz. Eu pensava, mas é feliz ou não, né? Entendeu? Acabei de sair do enterro dela. Enfim, mas é isso. É isso. Hoje eu penso com carinho, né? Aquela dor da luta contra o câncer e tal. Quer dizer, um câncer que já estava vitorioso, mas você vai adiando e amenizando o sofrimento, né? O Eric sabe bem o que é isso, né? Um andar de um hospital só para cancerosos é uma coisa dramática, né? Então é isso. Então, professor, vamos agora passar para mais outra questão. Baseado na vida também do professor, pela experiência de vida como o senhor, como ex-ateu, o que se passava na cabeça, o que se passa na cabeça de um ateísta quanto à transcendência, né? O que se passa na cabeça? Eu costumo dizer que há dois tipos de ateus: o cínico e o sincero. O cínico diz que não tem o menor problema em não haver Deus. Eu vou para debaixo da terra, vou ser comido pelos vermes, ótimo, né? Esse é o cínico. O ateu sincero, conquanto seja tão estúpido como o outro, ele pelo menos tem o mérito da sinceridade, porque ele diz: isso é fator de desespero para mim. E eu era desse tipo, tá certo? Ou seja, eu tinha um sonho muito recorrente desde muito jovem. Engraçado, eu caía num buraco, no sonho, né? Eu caía num buraco sem fim e era comido por formigas. Esse sonho se repetia, né? Depois que eu me tornei católico, né? Ou seja, parou, nunca mais tive esse sonho, né? É claramente o sonho de um ateu desesperado, tá certo? Como todo ateu é. Santo Tomás, só que alguns são cínicos, né? E até se envaidecem de seu ateísmo. O Santo Tomás dizia o seguinte: toda a natureza, ou seja, o cão, o gato e tal, eles conseguem fazer aquilo para o qual eles foram feitos, que eles querem. O cão, se quer comer, vai comer. O gato, se quer copular com a gata, vai copular para reproduzir, não é isso? Ou seja, toda a natureza pode, em princípio, alcançar aquilo para que ela foi feita. Ora, e aquilo que ela deseja. O que o cão deseja? O cão deseja o carinho do dono, o cão deseja comer, o cão deseja a cadela, e a cadela deseja o cão,
embora não muito aqui, a cadela não dá a menor bola para o campo, só o campo que fica atrás da cadela. Mas se perguntarmos para todos os homens e que eles respondessem sinceramente o que é que eles querem, todos haveriam de responder com sinceridade não morrer. Tá certo? Ter uma vida eterna. Esse é o anseio da humanidade, é não morrer. Um ateu sincero diria, sim, eu quero não morrer, mas eu vou morrer e vai acabar. Eu vou ser comida de vermes, né? E tal. Então, diz Santo Tomás, olha que era um gênio. Ora, se nossa vida não fosse eterna, nós seríamos a única natureza no universo que não atinge seu fim, sua finalidade, aquilo que ela quer. Não é isso? Porque, por mais que os homens se enganem que seu objetivo é o dinheiro, é o poder, é a ciência, é a arte, é o sexo, é a comida, por mais que eles se enganem, o grande anseio nosso é não morrer. Tá certo? Não morrer. Muito interessante que no livro do Apocalipse, que eu comento no curso, né? Aliás, amanhã vou fazer um anúncio de um livro que eu vou publicar em dezembro, acho que vai todo mundo gostar, mas amanhã eu faço o anúncio. A certas alturas da profecia de São João, as almas como que sentem melancolia da saudade do seu corpo. Tá certo? Você vê? Nós não só nascemos para viver como alma, mas alma e corpo. Olha só. Para isso, é isso que nós queremos. Não é à toa que os faraós embalsamavam o corpo e punham os seus pertences ali, né, para viajar para a vida eterna. Claro, está tudo errado, mas veja o anseio de que nós sobrevivamos não só como alma, mas que depois haja uma reunião. Afinal, a morte entrou no mundo pelo pecado, tá certo? E a regeneração de tudo no fim dos tempos será a reunião de corpo e alma, não é isso? Então, diz São Tomás com muita propriedade isto: se nós não pudéssemos ser eternos, nós seríamos a natureza mais triste, mais vã, mais frustrada. Ou seja, seríamos uma natureza frustrada, vã, malograda, né? Já que o nosso principal anseio não se poderia cumprir. Essa é uma das passagens mais geniais de Santo Tomás de Aquino. Todo mundo, muita gente pensa em Santo Tomás de Aquino como um homem frio, né? Aquele que faz os raciocínios quase matemáticos, né? De tal precisão. Não, mas no meio das coisas que ele escreve, tem altos voos místicos, né? Como, por exemplo, ao falar da esperança, ele diz que, como duas pessoas que se amam são como uma só, tá? Se duas pessoas se amam com amor de caridade, então uma pode esperar não só para si, mas para outra a salvação eterna. Vejam que beleza, e reconfortante é isso, né? Tá certo? Quem tem um filho, quem tem um amigo, uma mulher, não é isso? Isso é altamente reconfortante. Você pode esperar para si. Aliás, ele diz, se Deus lhe deu a esperança, não é para ser como Lutero, né, que dizia peque fortemente, mas creia fortemente. Não é isso. Faça a sua parte, não peque, etc. e tal, mas se Deus te deu a esperança da salvação, ele não brinca com você, né? Tá certo? Mas quando isso, além de se tratar de você mesmo, se trata dos seus entes queridos, dos seus amigos e tal, isso é de um reconforto, né? Um bálsamo. E Santo Tomás dá isso no meio daquela complexa armadura intelectual de suas questões disputadas, né? Bem, então, há dois tipos de ateu, é o que eu disse, o sincero e o cínico, tá? E o mundo hoje, ele é crescentemente ateu por diversos fatores. Claro que há um fator de mistério nisso. São Paulo dizia que o mistério da iniquidade já estava em ação naquela época dos apóstolos, tá certo?
Vocês imaginam o que é isso? Naquela época já está. E São João diz, aqui já estão os anticristos, veja, já havia os anticristos ali, né? O mal, ele tem certa sua dose de mistério. Mas o fato é que, no século... quando eu comento o Apocalipse, eu digo que os 1000 anos de que fala São João, para mim, já se cumpriram, né? Vejam que interessante. No ano de 313, Constantino lança o Edito de Milão, tá? Pelo qual tira da ilegalidade o cristianismo e a igreja. 313. A partir daí, com todas as virtudes do homem, da história, somos todos filhos do pecado, invasões várias, mas o fato é que, como diz São João no Apocalipse, o demônio, que é o dragão, na linguagem do Apocalipse, é ferido e acorrentado. E a igreja conseguiu, no meio de todas as vicissitudes e dramas, etc., erros e tal, ela conseguiu, de 313 a, olha que número redondo, 1303, governar a Europa. Tá certo? Governar espiritualmente, né? Que ela não tinha exército para governar politicamente, governar espiritualmente. Em 1303, o Papa Bonifácio VIII, que é o Papa mais difamado, caluniado, detratado da história, e que era um gigante, levou uma bofetada de um emissário do rei Filipe o Belo, francês, que estava de olho nos bens da igreja, né? Tá certo? Nos bens. E já não queria sobre si o jugo da direção espiritual da igreja. E, além do tapa, a chamada a ofensa a Bonifácio VIII, ele foi preso, ele se paramentou todo, foi preso, morreu dentro da prisão. Isso, então, são 1000 anos, de 313 a 1303, números impressionantes, que saltam aos olhos, né? Por isso eu digo que a profecia dos 1000 anos, muito provavelmente, já se cumpriu, mas, a partir daí, o mundo entra em progressiva apostasia, tá certo? Os reinos já não querem saber da direção espiritual da igreja e vão tornando-se cada vez mais monarquias absolutistas, tá certo? Por outro lado, o espírito burguês já não aguenta restringir seu lucro, já não aguenta. Mas a igreja impunha o preço justo, a igreja impunha a proibição da usura, né, do empréstimo a juros, né, tá certo? Então, o que há a partir de então? A burguesia, que era aquela classe nova das urbes, né, dos burgos das cidades, se une aos reis rebeldes para derrotar os privilégios da aristocracia e também isolar a igreja. Tá certo? Esse é o começo da apostasia, né? Eu não vou aqui contar toda a história, e isso vai sair nesse livro que eu anunciarei amanhã, mas o fato é que a coisa vai se agravando e tem diversas coisas, né? No campo intelectual, Santo Tomás é marginalizado nas universidades e passa a dominar o nominalismo de Guilherme de Ockham, que é uma espécie de assassinato da inteligência, né? Depois surge Descartes, que é a dúvida metódica. Daí surge Kant, que é o solipsismo filosófico, ou seja, ele fala para si mesmo. A inteligência não tem contato com a realidade. Para a gente chegar à loucura de hoje, pouco falta. No campo político, no campo religioso, você tem Lutero, né? E as diversas seitas heréticas. Dentro da igreja mesmo, há muitas heresias brotando. A questão da supremacia espiritual da igreja vai sendo esquecida. E, politicamente, você tem diversas balizas. A primeira das quais, dentre as mais graves, é a Revolução Francesa. Tá certo? A Revolução Francesa é um terror,
né? E daí você tem a coisa como um efeito dominó. Aí você tem a Revolução Comunista e depois o que eu chamo Revolução Marcusiana, que é essa que começa na década de 60, essa mesma década em que me tornei ateu, e que, na prática, começa ou com a revolução cultural na música, os hippies, né, etc. e tal, chegando às drogas se alastram nessa época, e com a Revolução do Maio de 68 francês, que tinha por duas bandeiras principais: é proibido proibir, tá? E dois, a imaginação no poder. Veja que interessante. Até Santo Tomás, o que estava no poder era a inteligência, certo? Depois, com Duns Scott, passa a ser a vontade. Agora já não é nem a vontade, é a imaginação. Por isso é que hoje alguém quer se tornar um elfo, vai ao cirurgião plástico, põe as orelhas assim e é um elfo, tá certo? Você nasce homem, quer ser mulher, ou seja, você faz o que quiser, entendeu? É isso, é a imaginação no poder. O que eu imagino, eu tenho poder para fazê-lo. Isso é a apostasia anunciada por Cristo, tá certo? O mundo se tornou apóstata. Hoje os verdadeiros cristãos são muito poucos, tá certo? É o que Nosso Senhor mesmo chamava a pequena grei, o pequeno rebanho, né? Tá certo? É assim mesmo, né? Não nos devemos. Aliás, o que eu espero deixar de lição dos meus estudos sobre Apocalipse é exatamente que o Apocalipse não é um livro para que lê-lo e começarmos a arrancar os cabelos, né? Ao contrário, é um livro de esperança, tá certo? É um livro de esperança, é um livro que nos joga, nos faz os olhos voltar exatamente para onde deve voltar, que é a vida eterna, que é as promessas escatológicas, o nome é horrível, né? Mas as promessas finais de redenção, de ressurreição, de vida eterna, de olhar a Deus, conhecer a Deus por essência, de ver o Cordeiro imolado, ou seja, Cristo, de ver perpetuamente Nossa Senhora. Vocês imaginam o que é isso, né? Tá certo? De ter o corpo impassível, nenhuma doença, não tem morte, ter o corpo luminoso, brilha, brilha, como Cristo brilhava no Monte Tabor, né? Agilidade, nós estamos aqui, de repente, também em Júpiter, assim como nós, ou seja, então, essa é a promessa, né? Essa é a promessa. E, para isso, Cristo sofreu tanto, né? Por isso é que cada um de nós, de algum modo, deve sofrer também, né? Lembre-se das palavras dele, né? Quer me seguir? Tome sua cruz e venha atrás de mim. É isso. Ou seja, se nós somos aqueles assim, aquele Cristo me faz sofrer, Deus me faz sofrer, é isso mesmo. Você tem de participar no sofrimento dele. Eu gosto muito da passagem terrível de Abraão, né? A quem Deus manda matar o seu próprio filho, né? Pois bem, todos nós temos nossa hora de Abraão, tá certo? É a hora em que nós devemos oferecer nosso próprio sofrimento ou o sofrimento de um ente querido, né? Tá certo? E é isso, tudo com a esperança posta. Se não é isso, meus amigos, é o desespero, é o desespero, é o desespero. O ateísmo é um desespero. E não é à toa que o mundo hoje usa drogas, não é à toa que o mundo hoje... No outro dia eu vi a notícia de uma moça que se casou consigo mesma. Isso é fantástico, né? E estava cheio no casamento, cheio de assistentes. Eu pensei assim, imagina o divórcio dela, como é que vai ser, né? Vai se partir ao meio. É gente casando com animal, é gente fazendo sexo com árvore, é uma coisa de outro mundo, é a imaginação no poder, tá certo? Ou seja, é a apostasia geral das nações, é a apostasia dentro da própria igreja. Santo Tomás fala várias vezes na apostasia dentro da igreja, tá certo? Santo Agostinho dizia que a estrela que cai no Apocalipse é a queda da fé dos bispos da Igreja Católica. Vocês imaginam? Nós estamos vendo isso, né?
Entendeu? Não é nenhum mistério para nós, né? Nós estamos vendo isso dramaticamente diante do nosso olho. Mas é preciso encarar tudo com muita tranquilidade, né? Quando der um desesperozinho, reza-se, entendeu? Que, qual é a palavra? Pedir e dar-se-vos-á, né? Está lá na Bíblia. Tudo quanto nós pedirmos de espiritual, certamente se dará. Tá certo? De material, depende. Deus é que sabe qual é o que deve ser nosso sofrimento, nossa alegria na terrena, né? Tá? Mas espiritualmente ele sempre dá. Isso, com certeza, o que nós pedirmos, ele dá. Né?